Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube PTBR e hoje a gente vai falar sobre por que escolhemos Portugal. A gente escolheu 7 pontos para falar que foram fundamentais na nossa escolha de Portugal. E a questão é que antes da gente escolher Portugal, a gente decidir vir para Portugal, a gente decidiu sair do Brasil. A gente decidiu que a gente ia morar fora. Então, nesse processo, depois de decidir sair do Brasil, a gente teve que escolher um país para ir. A gente já sabia que sairia, mas não sabia para onde iria. É até meio engraçado, mas foi isso mesmo que aconteceu. E o primeiro país que a gente viu foi Nova Zelândia, depois a gente viu Espanha e o terceiro é que foi Portugal. E analisando todos os prós e contras desses países que a gente falou, o que nos ficou mais conveniente e que a gente achou que se adaptaria melhor à nossa realidade, ao nosso estilo de vida, foi Portugal. Então, por esse motivo é que agora a gente vai listar esses 7 pontos que foram cruciais para a nossa escolha. Então, segue aí. Antes de a gente falar os pontos, quero pedir para você curtir, dar um like aí nesse vídeo, se puder compartilhar com alguns amigos, a gente agradece muito, deixa um comentário aí para fortalecer o nosso canal e é isso. Então vamos lá. O primeiro ponto é o idioma. Né, Paloma? O Paloma vai falar sobre isso, que é bem importante e foi por isso que é o primeiro item da lista. Pois é verdade, o idioma porque ele é crucial mesmo, né? Para qualquer coisa que tu vai fazer no país novo, qualquer mudança já é difícil. Então, se tu não puder te comunicar, né? A comunicação é fundamental para o ser humano em qualquer lugar. Então, a gente, para ir para Nova Zelândia, não falava inglês, para ir para Espanha não sabia espanhol. Então, assim, realmente vir para Portugal e ter a língua portuguesa foi o que facilitou bastante pra gente e ajudou, né? Com certeza, apesar de ter diferenças entre o português falado aqui e o nosso no Brasil, não tem nem comparação se for ver o inglês ou o espanhol. A gente consegue se comunicar na boa, é só ter alguns cuidados e pesquisar um pouquinho antes as palavras. Até a gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre as palavras que são diferentes. Prestar atenção quando eles estão falando. Isso, ter muita atenção porque alguns falam muito rápido. Mas enfim, no geral a gente consegue se comunicar na boa e não passa perrengue, né? E o segundo ponto então é o custo de vida. Que o custo de vida, na nossa opinião, a gente acha que é um custo de vida bem baixo, assim. Tirando o arrendamento, que é o aluguel aqui em Portugal, o resto das coisas a gente acha que é bem tranquilo. Se a gente for analisar o valor do supermercado, roupa, medicamento, tudo na saúde em geral, os custos com a administração da casa, por exemplo, contas de água, luz, internet, gás, tudo, eu acho que é muito em conta, assim, e são serviços prestados de qualidade, não é só uma coisa barata sem qualidade, realmente são serviços de qualidade e com um custo bem acessível. Somente mesmo o aluguel que eu acho que fica um pouco pesado comparado com o salário mínimo. Por exemplo, o salário mínimo aqui em Portugal é 635 e numa cidade do interior, que são cidades menores, um aluguel custa em torno de 350 a 400 euros. Então, só por aí dá para ver que o percentual é bem alto, é bem elevado. Então, a taxa de esforço para uma pessoa pagar um aluguel ganhando um salário mínimo é bem complicado. Essa é uma comparação com o salário mínimo. Porém, aqui em Portugal, o salário médio é 970 euros, é mais ou menos 970 euros. E 25% da população ganha o salário mínimo, o restante ganha sempre um pouquinho a mais, que é onde dá para equilibrar. O pessoal que vem do Brasil, eu aconselho a vir com uma profissão ou com alguma formação que possa agregar valor depois no salário. Ou então casais que venham os dois para trabalhar, que assim, somando os salários, fica mais fácil. Então é isso, custo de vida baixo com a ressalva do aluguel, do arrendamento, que é um pouco pesado. Então o terceiro ponto, que é um dos mais importantes também, é a segurança. Portugal ele foi eleito nesse ano de 2020 ainda, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma notícia do Diário de Notícias aqui de Portugal, falando que Portugal foi o primeiro país da União Europeia em segurança, ou seja, o número 1 em segurança na União Europeia, e foi o terceiro melhor bem ranqueado no mundo, ou seja, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. Gente, isso é um dado muito importante. Ficou atrás apenas da Islândia e da Nova Zelândia. Não sei qual que foi o primeiro ou o segundo, mas ficou atrás apenas desses dois países. E isso não são só os dados, realmente no dia a dia
a gente consegue observar isso, né, Paloma? Sim, exatamente. Principalmente para quem tem criança, né? Aqui as crianças podem ficar até tarde na rua, tu pode andar com a bolsa, com um telemóvel, que no caso é o celular, né? Pode andar tranquilamente na rua. Várias vezes eu esqueci o celular na casa de banho, no banheiro do shopping, e cheguei lá e tava no mesmo lugar. Então foi bem tranquilo, assim, é bem seguro mesmo. Realmente eu ando despreocupada com ele lá, posso sair à noite a pé sozinha, não tem perigo nenhum. Isso não tem preço. Com certeza, até quando a gente tá no Brasil, né, principalmente cidades grandes lá, se tiver uma corrente, alguma coisa tem que esconder, um relógio. Já é aconselhado andar com a bolsa na frente. A bolsa, o telefone, não pode estar com o telefone na mão. E aqui isso tudo é bem tranquilo. É claro que acontecem algumas coisas, mas não é nada comparado com o que a gente vê aí no Brasil. E para ter uma noção, depois a gente pode até fazer um outro vídeo só falando sobre a segurança, mas para ter noção aqui, os caixas eletrônicos aí do Brasil, que aqui se chama caixas multibanco, eles são na rua mesmo, a gente passa aqui na calçada, no meio da rua tem um caixa multibanco ali. E vê as pessoas contando dinheiro na rua, assim. As pessoas vão ali, levantam dinheiro na hora e é muito tranquilo. Para ter outra ideia, nos bancos não tem segurança, não tem porta eletrônica, não tem nada. Tu abre uma porta, é como se chegasse em um lugar qualquer, tá ali o banco. Então, isso aí demonstra o nível de segurança que tem o país. Realmente é um país muito seguro. Quarto ponto é a facilidade na documentação. Quando a gente fala de facilidade na documentação, não é só a legalização, que eu também considero fácil. Não é assim tão fácil, mas é fácil comparado a outros países, para um brasileiro, né? Mas a facilidade de, por exemplo, tirar o NIF, que é como se fosse o CPF do Brasil, o número da Segurança Social, que é como se fosse, não sei o nome do Brasil, acho que é o PIS, né? É aquele número que serve para a gente contribuir lá com a Segurança Social do Brasil, que eu já nem me lembro mais, e o INSS, aliás, é isso mesmo. E esses números todos a gente consegue tirar facilmente. Só o NIF, quando a gente chega, no primeiro dia a gente já pode tirar. A única coisa que tem que fazer é ter uma pessoa, um português, ou então um brasileiro legalizado aqui, que assine como responsável. A partir daí tu consegue fazer tudo sozinho, desde que tu tenha um trabalho e tudo mais, fica tranquilo para tirar os outros documentos. E depois também para dar a entrada no CEF, é bem tranquilo, está bem facilitado, é tudo online, basta a gente ter um trabalho, ter um contrato de trabalho, ter contribuição na Segurança Social, a gente consegue dar entrada tranquilamente e dentro de algum tempo, claro que demora todo o processo, mas dentro de algum tempo a gente já consegue ter o documento na mão. Né? A Paloma pegou dela, né, um pouco tempo atrás, ficou feliz da vida. E o meu também eu renovei agora, já renovei tudo online, super fácil. Eu vou fazer um vídeo também falando só sobre a renovação. Foi muito fácil assim a renovação. E não enviou o documento novamente, nada? Não precisei mandar nenhum documento comprovativo, foi só mesmo preencher dados, pagar a taxa e o cartão chegou em casa, até chegou hoje e veio para 3 anos, então uma maravilha. O próximo ponto que a gente considera muito importante é o clima, né? Pode parecer que não é tão importante, mas no dia a dia, na vivência aqui diária, se a gente não tiver um clima agradável, acaba por ser chato, por ser triste. A gente conhece outros brasileiros que moram em outros países aqui da Europa e reclamam muito que é muito frio, tipo, frio demais mesmo. Sem sol, nublado. Imagina um tempo sempre cinza, é sempre triste, né? E que neva, e a neve é bonita só pra gente ir passear, né? Mas morar com neve é complicado, é sempre frio, sempre fechado, úmido. E aqui em Portugal não, aqui em Portugal temos as 4 estações bem definidas. Na época do verão, é calor de rachar. É calor mesmo. Tem gente que pensa, vamos lá pra Europa, pro glamour. Europa só pro frio. Aquele fresquinho, fresquinho quente pra caramba. Na época do frio. Agora, quando é quente, olha, é mais quente, eu considero mais quente do que lá na nossa região, que é o sul de Santa Catarina, né, Paulo? O que tu acha? Sim, aqui é mais calor do que lá no sul. Pra ter noção, aqui chega a 48 graus no verão. É claro que não fica o verão todo assim, mas dá ali talvez umas 2 ou 3 semanas que dê um calor mesmo extremo. Não chove, não tem chuva de verão, igual no Brasil tem chuvinha de verão, que não, o verão é muito difícil de chover. Sim, realmente. Então no verão é verão mesmo, depois a primavera também é linda, as flores e tal, realmente é aquela primavera de filme que a gente vê. Depois temos o outono, também é aquele outono de filme, as folhas secas caídas assim no chão e é exatamente como a gente vê nos filmes. E o inverno é aquele friozinho, para quem gosta de frio, que dizem que é frio gostoso. Eu não gosto, eu prefiro passar calor do que frio. Paloma já prefere o frio, né, bom? Prefiro. Não derrete a maquiagem.
A maioria do pessoal prefere o frio, mas eu gosto mais do calor, que passar frio não é comigo. E é isso. O clima, então, foi o 5º ponto dessa nossa lista, porque é bem parecido com o nosso e a gente não sofre só com o mesmo clima o ano todo e com o tempo fechado. O próximo item da lista é a proximidade cultural e gastronômica. O que eu quero dizer com isso? Apesar de ter algumas diferenças entre nosso modo de ser e o português, não há assim tanto. A gente acaba por ser um povo muito próximo. Querendo ou não, a gente foi colonizado por eles e alguns costumes são bem parecidos. Então, o fato do dia a dia ser parecido, que é a questão de ter o seu horário de trabalho, ter o horário de lazer, gostar de conversar e fazer amizade, de estar junto. Apesar dos portugueses demorarem um pouco mais, talvez, que os brasileiros a criarem um laço, eles também têm os costumes muito parecidos. E fora que eles gostam muito das nossas coisas, da nossa comida, das nossas músicas, dos nossos costumes, então eles acabaram trazendo isso também um pouco para cá. Então a gente acaba por ter uma proximidade cultural e também a gastronomia deles, a base da gastronomia é parecida com a nossa. Não é, por exemplo, se a gente fosse para Nova Zelândia, a comida lá é muito diferente, é um outro estilo de alimentação. Se a gente fosse, sei lá, claro que não iríamos, né? Mas para o Japão, ou para a China, ou para a Rússia, sei lá. Fomos para a Bélgica e queria comer uma comida de verdade, arroz e feijão, não tinha, era só lanche, batata. Pois é isso. Quando a gente foi lá na Bélgica, tivemos, não dificuldade porque estávamos em passeio, mas se fosse para viver lá, com certeza teríamos um pouco de dificuldade na questão da alimentação. Aqui tudo que a gente quer, a gente vai no supermercado, tem arroz, tem feijão, tem tipo de carne, enfim. É parecido, tanto culturalmente, no modo de ser, quanto na alimentação. Claro que tem diferenças, mas, no geral, a gente se adapta bem. Como eu sempre digo, e a Paloma também sempre diz, desde o primeiro dia que a gente chega, parece que a gente está em casa. Parece que a gente não saiu do Brasil. A impressão que dá é que a gente está em outra cidade do Brasil muito mais desenvolvida. Né? Não foi essa a tua impressão quando chegou? Pra mim não teve diferença, desde o primeiro dia. Esse problema que muita gente tem de passar por xenofobia. Ou de não se adaptar às pessoas, não se adaptar ao clima, não se adaptar a nada, a gente não... Desde o início... Casos, né? Não foi o nosso caso, tem pessoas que não se adaptam, mas a gente foi bem tranquilo. Nunca tivemos nenhum problema com nenhum português, sempre fomos super bem recebidos, super bem tratados. E o último item da lista é que Portugal é um país pequeno, mas ele tem muita coisa por explorar. É um país muito rico em belezas naturais, em cultural, histórico. Então, só viajando dentro de Portugal dá para fazer assim grandes viagens mesmo, dá para fazer muito turismo, conhecer coisas muito diferentes uma das outras. Tem muita praia bonita, tem montanha, tem serra. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Para quem gosta de balada, tem balada em Lisboa. Para quem gosta de histórico, tem centro histórico. Para quem gosta de praia, tem vários tipos. Então tem para todo gosto mesmo. Realmente, e como a gente falou, é um país pequeno, mas a gente anda um pouquinho, já encontra um castelo, encontra um centro histórico bacana, encontra uma vista legal. É incrível. Não dá para falar a riqueza que tem em Portugal a nível de turismo só estando aqui. E muitas vezes a gente vê o pessoal que está aqui querer, eu quero ir para fora, quero ir para tal país conhecer. Claro que também é bacana, mas dentro de Portugal mesmo dá para se fazer muita coisa. A gente já viajou aqui muito dentro de Portugal, fomos do norte a sul e não conhecemos nem perto da metade, assim, tem muita coisa para a gente explorar ainda. E isso também é um dos fatores que nos chamou a atenção, a facilidade de a gente pegar no carro, entrar numa autoestrada e dentro de pouco tempo estar num lugar bacana, num ponto turístico legal, conhecido e ter uma experiência diferente e cultural naquele lugar. Então, gente, era isso. Falamos dos 7 pontos que nos chamaram mais atenção e nos ajudaram na decisão de escolher Portugal. Espero que possa ter te ajudado também. Esse foi o nosso vídeo, então, falando sobre isso. Espero que tenham gostado. Novamente eu peço para vocês curtirem, darem um like, compartilhem com alguns amigos, deixa um comentário para nos ajudar. E é isso. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e siga nossa página no Facebook, Instagram e tudo mais, vai estar tudo na descrição. Beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.